texto de João, capítulo 3, a igreja está comigo? Amém. Verso 31, que diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para quem não sabe, esse texto é o momento onde João Batista está se dirigindo a falar e narrar o acontecimento de Cristo, como também da sua encarnação e manifestação histórica, e dando, obviamente, instruções acerca da sua identidade, não só messiânica, como também redentiva, e de uma natureza superior à nossa, e a de todos. Deus nos representou ali no Calvário por uma redenção. Mas, hoje, o Senhor me deu orientação para entrar nesse assunto sobre a questão da autonomia. Todos sabem aqui que quando a gente traz para debate a questão da liberdade, do direito e da justiça, no campo da filosofia, direito, liberdade e justiça não se traduz com o mesmo sentido e a mesma ciência aqui na teologia. Tá? Por isso a preocupação de quem estiver determinado a chegar a uma verdade absoluta e plena da parte de Deus, que tenha a disciplina, a coerência e o critério de dominar essas expressões. Porque o domínio dessas expressões, e quando elas se traduzem de maneira legítima e fiel, nós estamos procurando evitar esse erro, a generalização. A sociedade, irmãos, tudo que ela discute e ela pensa se relativiza. Tudo que se discute, por isso político. Nunca há uma verdade absoluta sobre nada do que se fala lá fora. Todos acreditam nisso, que há possibilidade de viver e conviver dentro de conceitos e pontos de vista. Que até no campo da filosofia, eu, se fosse filósofo, iria contra isso. Por quê? Porque tudo na vida exige precisão. Tudo na vida exige precisão. Então, como você vai lidar, dentro de uma circunstância, de uma situação, com 4 perspectivas diferentes? Entendeu? Esse é o fato. Por exemplo, eu trabalho na área da segurança. Você pega, educa um agente a representar segurança pública e não dá a ele a orientação devida daquilo que ele tem que se comportar em situações extremas e difíceis. Digo, uma orientação precisa de como ele precisa realmente se comportar. Como é que eu espero que ele vá conseguir dar conta do recado quando ele for agir legitimamente em função do seu trabalho e da sua vocação? Então, toda a área, por mais diferente que ela seja, você precisa saber um caminho preciso para atuar naquilo que você acredita, ou até mesmo naquilo que você se profissionalizou e se preparou. Por quê? Porque não há possibilidade de você estar assim, dividido, separado, por vários caminhos alternativos. Aí eu posso ouvir um, posso ouvir o outro, mas sempre é a verdade que prevalece. Sempre é o certo que prevalece. Bom, na teologia isso é muito mais absoluto. Na teologia isso é muito mais profundo. E aí é sobre isso que o pastor, eu quero, a pedido do Senhor, trabalhar com os irmãos. Liberdade, direito, justiça, ali não se traduzem da forma como a filosofia discute. Ali são termos da qual Deus ele é a autoridade. Então, existem 2 negativas quanto à autonomia do homem, do que diz respeito à teologia. Existência humana e redenção e salvação. Nenhuma dessas 2 esferas que Deus ele se constitui a autoridade, ali o homem faz o que ele quer ou pensa como ele quer. Nenhuma.
Nenhuma das duas. Quando Deus criou e foi autor das coisas, ali a autoridade é Ele, não é a criatura. E quando Ele se prontificou em trazer o Filho para um objetivo de redenção e salvação com a humanidade, o parecer é o mesmo. A autoridade é quem representou a causa e é o autor dela, não o contrário. O beneficiado, ele não tem autoridade. Ele pode ter responsabilidade. Então quer dizer que por mais que Deus tenha o amado e ofertado um filho pela salvação dele, o beneficiado não manda. Ele não tem voz para discutir ou questionar. É pegar ou largar. É assim mesmo, pastor, é assim mesmo. Tanto que a filosofia não pode usar essa ciência. Porque se for colocar 7, 8 caras lá para discutir, cada um com o seu ponto de vista e chegar num resultado harmonioso entre eles ali, essa ciência não vai aceitar isso. Que cada um tenha o resultado que quer, o pensamento que quer, ou coisa do tipo. Por quê? Porque na teologia existe uma autoridade constituída. Não uma hierarquia de pensadores, mas uma única autoridade. Tanto que Jesus, quando foi se referir ao acontecimento redentivo e sua palavra, ele deixou claro, é uma semente, é uma unidade. E essa unidade tem DNA. E ela não pode ser modificada e alterada por aqueles que vão recebê-la. Bom, e eu queria começar por esse detalhe da existência humana, que os irmãos já me ouviram falar sobre isso aqui. Amém? E qual que é o parecer? O entendimento é que para o homem ele ter uma autonomia sobre alguma coisa, ele precisa ser o autor daquilo. Se ele recebeu aquilo de alguém, ele não é dono. Então, se ele recebeu e não produziu, ele não tem a liberdade, ele não tem a autonomia que ele quer. Então, quando a gente fala da vida, da existência humana, nós falamos de uma propriedade da qual Deus, ele é autor disso. E o homem recebeu isso. Então, para o homem poder determinar alguma coisa sobre a sua existência, eu digo, para ele ter controle dela e domínio sobre ela, ele precisa comprovar que ele a produziu. E isso não é possível. Então, a gente começa exatamente por esse ponto, por esse detalhe, que nós queremos ter liberdade, domínio, controle sobre uma coisa que nos foi emprestada. O que quer dizer? Não é nosso, não começou em você, não começou em mim. Começou por uma ordem superior e suprema, porque a criação é isso. Organizada, planejada, por alguém que é superior e inteligente o suficiente para gerar essa organização e essa pluralidade e variações de espécies. Não preciso ficar me desgastando muito para entender que a ordem natural das coisas, ela é bela, ela prega a existência de Deus, como também a sua soberania, como também a sua glória. Então, quando o homem veio à existência, e posteriormente todos depois dele, o entendimento é esse. Quem representou essa ação, produziu essa existência, é ele quem tem soberania e domínio total sobre ela. A criatura não pode mandar no Criador. O Criador manda na criatura. Bom, se isso funciona, e funciona, porque nós não temos domínio sobre nada do que está lá fora. Nem no que diz respeito a fazer aquilo existir, quanto mais ainda sustentar. Quanto mais ainda controlar os devidos funcionamentos. Nós não temos essa autoridade sobre aquilo que está lá fora. Então é muito simples. Então, se nós estamos em condição de criatura, não a do Criador, qual o nosso comportamento? Entender quais são as leis e as regras naturais disso
e obedecê-las. Obviamente é muito fácil você chegar à identificação daquelas que são mais essenciais do que diz respeito à raça humana, que os homens desistiram de observar, obedecer e respeitar, que talvez eu toque aqui em alguns detalhes sobre isso, mas é fato que o meu comportamento dentro desse cosmos, dentro dessa realidade criada, é a da criatura, não é a do Criador. Então, quando o Estado, quando políticos, quando racionais ou liberais discutem a autonomia do homem, ela não existe no plano organizado por Deus. Não há ali, no que ele se constitui autor. Mas eles estão querendo acreditar nisso. E divulgando isso para a sociedade e alimentando isso na humanidade, que existe uma possibilidade de que o homem realmente possa mandar em si mesmo e até mesmo nas coisas. Na teologia, o homem vai responder por isso.